E aí, pessoal, essa aula será de revisão. O objetivo dessa aula é resolver questões envolvendo integração em campos vetoriais. Então, integral de linha, as questões vão envolver integrais de linhas, campos vetoriais e integrais de linha, trabalho de circulação e fluxo, independência do caminho, campos conservativos e funções potenciais e o teorema de Guy no plano. Então, essa primeira parte dessa revisão vai conter questões envolvendo esses 4 tópicos. Todas as questões tiradas do livro do Thomas, tá certo? Do livro do Thomas. Então vamos lá. Partiu aqui para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: calcule a integral de linha aqui, né, da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado ds ao longo da curva RT igual 4 cosseno t na direção y mais 4 seno t na direção j mais 3t na direção K, com T variando entre menos 2π e π. Então isso é bem logo no início, né, quando a gente está estudando integral de linha, né? E aí nós vamos resolver baseado em cada tópico, tá bom? Já afinal, o objetivo aqui é fazer a revisão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o vetor velocidade, o V de T, tá certo? Calcular aqui o nosso vetor velocidade. Bom, como é que eu calculo o vetor velocidade? Eu vou derivar o vetor R. Então, derivar o vetor R. Então, a derivada do 4 cosseno t é 4 menos, né? A derivada do cosseno é menos seno t. Então, fica aí menos 4 cosseno t na direção I. Mais a derivada de 4 seno t, a derivada de 4 seno t é 4 cosseno t. Isso aqui na direção J. E a derivada de 3t vai ser o próprio 3, né? 3t na direção K. Bom, o que eu estou interessado também em calcular a norma desse vetor, né? A norma desse vetor velocidade. Como é que se calcula a norma? Eu vou botar na raiz quadrada e elevo ao quadrado as componentes. Então vai ficar menos 4 seno t aqui ao quadrado, mais 4 cosseno t aqui ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, a norma desse vetor velocidade vai ser igual. Vamos botar aqui ao quadrado, levar aqui, vai ficar o seguinte, ó, 16 seno ao quadrado de t, mais 16 cosseno ao quadrado de t, mais 9. Aqui, pessoal, a gente já está claro que eu posso colocar o 16 aqui em evidência. Então, a norma do vetor velocidade, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, né? Raiz quadrada, coloca aqui o 16 em evidência, e aí vai ficar seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, mais 9. Bom, a gente sabe lá, desde o ensino médio, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo, isso aqui é igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1. Portanto, aqui eu vou ter a raiz quadrada de 16 mais 9. A gente sabe que isso aqui é a raiz quadrada de 25, como é a norma. Então, isso aqui é igual a 5. Descobrimos aqui já quem é o nosso vetor velocidade. Bom, o que é que eu preciso mais aqui para poder resolver, né, pessoal? Eu vou substituir quem é x aqui e quem é y aqui, né, ó, certo? Meu x é o 4 cosseno t e meu y 4 seno t. E a gente vai substituir isso na nossa integral lá. Então vai ficar a nossa integral, tá bom? O limite de integração é de menos 2π até 2π. Por quê, professor? Pessoal, quem determina aqui vai ser a variação de t, ó. Variação de t menos 2π a 2π. Aí agora nós vamos fazer a nossa substituição. Teremos aqui, ó, raiz quadrada de... O x a gente viu que é 4 cosseno de t ao quadrado. O y a gente sabe que é 4 seno t ao quadrado. Então onde é que você tirou isso, professor? Basta, pessoal, olhar aqui, né, o RT. Olha aqui quem é o teu RT, x, e quem é teu y. X ali na direção y e y na direção j. Aí tem que ser vezes a norma do vetor velocidade, mas a norma do vetor velocidade a gente descobriu que é quanto? 5 dt. E aqui eu vou continuar. Integral
de menos 2π até 2π. Vamos lá, pessoal. Isso aqui vai ficar raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16, vezes o cosseno ao quadrado de t, mais 16 vezes o seno ao quadrado de t. O 5 eu posso botar aqui fora, é uma constante, né? dt. Bom, mais uma vez, a gente percebe que aqui dá para a gente colocar em evidência, né? Ó, menos 2π, vamos repetir aqui, né? E o 2π aqui, e a gente percebe que o 16 dá para ficar em evidência. Raiz quadrada de 16 vezes, e aí vai ficar aqui dentro, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Estou indo no mínimo nos detalhes, viu, pessoal? Pra ninguém se atrapalhar aí. Então vamos lá. Vai ficar 5 vezes a integral de menos 2π até 2π. E aqui vai ficar, isso aqui a gente já sabe que é 1, né? Já sabe que é 1, raiz quadrada de 16 dt. Bom, isso aqui é 5 vezes raiz quadrada de 16 é 4. Saiu 4, integral de menos 2π até 2π dt. Portanto, isso aqui vai ser 20. A integral de dt é t. T variando entre menos 2π até 2π. Quando eu substituir aqui, vai ficar 20 vezes 2π menos, do teorema fundamental do cálculo, menos do menos 2π, do menos 2π. Isso aqui vai ser igual a 20 vezes menos com menos é mais. Então, vai ficar 2π mais 2π. E aqui já posso colocar direto, né, pessoal? Vai dar 80π. Encontramos aí o resultado da nossa integral de linha, 80π. Resolvida a primeira questão. Vamos para a segunda, né? Afinal, a gente tem muito trabalho a fazer, né? Vamos fazer uma revisão aqui completa mesmo. Ele pede para calcular essa integral de linha, tá certo? Essa integral de linha aqui, onde C é dado por essa curva. A gente sabe, pessoal, que eu posso chamar aqui de C1, C2, C3 e C4 e fazer ela por cada caminho desse aqui, né? E aí depois fazer o cálculo, somar os resultados, né? Vamos lá, vamos usar essa estratégia aí. Então vamos fazer primeiro por C1, tá bom? Primeiro por C1, o caminho C1. Vamos parametrizar aqui, pessoal. Aqui só quem varia é o x, né? Esse primeiro caminho, né? O x está saindo do 0 até o 1. O x está saindo do 0 até o 1. Então, vou chamar x de t. O y, ele permanece 0. Ó. É 0 quando permanece 0. Então, y é igual a 0. E aqui eu posso dizer que t varia entre 0 e 1. Ok? T varia entre 0 e 1. Isso aqui significa dizer que o meu RT, meu caminho aqui, vai ser t na direção I mais 0 na direção J. Tá bom? Então, eu vou fazer o que agora? Qual é o meu segundo passo? Substituir na minha integral lá, ó. Quem é x e quem é y. Vamos lá, vamos fazer a substituição. A nossa integral, né? O t é variando de 0 a 1, de 1 sobre, aí é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1, né, pessoal? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Então, 1 sobre t ao quadrado mais y ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais 1. Isso aqui, dt. Bom, o resultado disso aqui vai ser igual à integral de 0 até 1, de 1 sobre t ao quadrado mais 1 dt. Isso daqui vai ser igual à integral, né? Entre 0... Opa, aí não acaba mais, né? Vamos fazer logo o resultado dessa integral. Bom, a integral de 1 sobre t ao quadrado mais 1, pessoal, isso aqui é o arco tangente. É o arco tangente, né, de t. É o arco tangente de t. O arco tangente de t, e aí vai variar, é claro, entre 0 e 1. Vai variar aqui entre 0 e 1. Portanto, quando eu substituir, vai ficar o arco tangente de 1 menos o arco tangente de 0. Aí é fácil, né, pessoal? Qual é o ângulo que a tangente dá igual a 1, né? Π sobre 4. Qual é o ângulo que a tangente dá igual a 0? 0.
Então, isso vai ser igual a π sobre 4. Acabou a questão? Não. Esse aqui, π sobre 4, é onde? No caminho C1. Vamos agora fazer o caminho C2. Agora presta atenção, ó, pessoal, que o x agora permanece parado em 1, ó. Certo? Quem vai subir vai ser o y. O y vai sair de 0 até 1. Vamos parametrizar de novo, né? Vamos fazer agora a parametrização para esse caminho, não de novo, né? Para esse caminho agora. Vai ser quem? X ele vai permanecer parado, vai ser 1, independente. O y agora vai ser o t. E aí você vai colocar que t, tá certo? É maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Que ele varia entre 0 e 1, né? O t ali, a gente observou lá pela nossa figura, né? Que ele sai do 0 e vai até o 1, no caminho 2. Feita a parametrização, a gente vai substituir na nossa integral. Integral, né? A nossa integral de linha. Pessoal, lembrando, né, que eu nem fiz aqui, ó, porque daria 1, né, pessoal? O vetor velocidade, né? O vetor velocidade t, isso aqui a derivada vai dar i, né? E aqui a norma desse vetor velocidade, é para ter feito, né? Vai ser igual a 1, tá certo? Vai ser igual a 1. E aí, claro, não influenciaria aqui no cálculo da nossa questão. Aqui também, né? Ó, se você pegar aqui agora o vetor velocidade de t, é a derivada. A derivada de 1 é 0, vai ficar 0i. A derivada de t é 1 mais j. Quem é a norma? A norma do vetor v de t seria a raiz quadrada de 0 ao quadrado dá 0. A raiz quadrada de 1 é 1. Então vai ser 1 também, certo? Então vamos lá. A gente vai ter que substituir 1 sobre... No lugar de x ao quadrado eu coloco 1. 1 ao quadrado mais y t ao quadrado mais 1 que já está lá na nossa integral. Variando entre 0 e 1. Certo? E aqui variando entre 0 e 1. A gente vai dar continuidade aqui e vai ficar o seguinte, ó, integral de entre 0 e 1 vai ficar de 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 é 2. 2 mais t ao quadrado dt. Essa daqui já não sai imediata, né, pessoal? Não dá para sair imediatamente, porque a integral do arco tangente é de 1 mais t ao quadrado e não 2 mais t ao quadrado. Então eu faço uma substituição. No lugar de t, eu vou dizer que t é igual a raiz quadrada de 2 vezes u. Ok? T é raiz quadrada de 2 vezes u. Então eu vou fazer essa substituição. Bom, se eu vou fazer essa substituição, eu vou logo mudar também o limite de integração, tá bom? Ou seja, quando t for igual a 0, né? Quando t for igual a 0, então u também vai ser 0. Não tem segredo, né? Porque aí ficaria 0 igual a raiz 2 vezes u, né? Então, claro que u com a raiz 2 não é 0, u tem que ser 0, beleza? Não vou perder tempo nisso, porque vocês já estão aqui em cálculo 3, então vocês sabem isso bem. Quando t for igual a 1, então quer dizer que u é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2. Basta botar 1 aqui e passar a raiz para o outro lado. Então, mudei também o limite de integração. Logo, a minha integral, que agora eu estou interessado em resolver, é essa que varia de 1, de 0 até 1 sobre a raiz de 2, de 1 sobre 2 mais, no lugar de t, eu vou botar quem? Raiz quadrada de 2u ao quadrado. Isso aqui ao quadrado, du. Opa, vamos pensar aqui no nosso du, né? Eu não fiz ali, vamos pensar nele aqui também. Bom, pessoal, se t é raiz quadrada de 2 du, então dt é igual a raiz quadrada de 2 du. Tá certo? Raiz quadrada de 2 du. Então vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 du. No lugar de dt, né? Ó, no lugar de dt eu coloco raiz quadrada de 2 du. Vamos continuar aqui então. Então agora aqui eu vou ter o seguinte, a integral de 0 até meio, isso aqui é 1 sobre 2 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2u ao quadrado. Essa raiz quadrada de 2 eu posso tirar aqui, du. Ok? Vamos lá. Isso aqui ainda posso fazer o seguinte, raiz quadrada de 2 aqui fora, vezes 0, varia entre 0 e 1, raiz de 2, raiz de 2. Pessoal, eu tenho 2 aqui, eu posso colocar o 2 em evidência. Fica o seguinte, é 1 sobre 2 vezes 1 mais u ao quadrado. Isso daqui vai ficar
du, né? Tá bom? Então isso aqui vai ficar igual a du. Logo, aqui vai ser, ó, eu posso tirar raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes, vai ficar 0 até 1 sobre raiz de 2, 1 sobre 1 mais u ao quadrado du, certo? Agora sim, pessoal, eu posso dizer que isso aqui é a raiz quadrada de 2 sobre du, aqui é igual a arco tangente de u, né? Variando entre 0 e 1 sobre raiz de 2, certo? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes, quando eu substituir aqui, vai ficar o arco tangente de 1 sobre raiz de 2, menos, né? Menos arco tangente, né, de 0. O arco tangente aqui de 0. Portanto, isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes o arco tangente de 1 sobre raiz de 2. E aqui a gente pode encerrar, claro, você não é obrigado aqui a saber quanto é o arco tangente de 1 sobre aqui raiz de 2, certo? Pode encerrar por aqui. Então, esse daqui, pessoal, é o caminho 2. Lembrem-se, a gente fez C1 e agora fez C2. Falta fazer quem? C3. Eu quero fazer separadamente, quero fazer cada um desse aqui, ó. C3. Agora, no C3, pessoal, percebam que o Y vai permanecer igual. Circulei foi o X, né? O Y permanece igual. E quem varia agora é o X. O X agora vai sair de 1 e vai para 0, tá bom? X varia de 1 e vai para 0. Vamos lá para C3. Questãozinha longa, mas muito interessante. C3. Agora, vamos lá, parametrizar. X agora vai sair de 1 e vai para 0. Então, vou botar assim, ó, 1 menos t e y permanece constante igual a 1. Tá bom, pessoal? O y agora aqui permanece igual a 1. E meu t vai variar entre 0 e 1. Ó. Percebam que ele faz o caminho, né? Ó, quando t for 0, x é 1. Está lá naquele ponto 1, 1. Quando t for 1, vai estar no ponto y1, x 0. Então, faz o caminho. Então, quem é o vetor velocidade? Né? O vetor velocidade. Já queria colocar a norma já, mas vamos lá para o vetor velocidade. O meu vetor velocidade é a derivada. A derivada de 1 menos t é menos i. A derivada da constante é j, é 0, né? Quer dizer, vai ficar 0j. Então, quem é a norma do nosso vetor? V de t continua sendo a mesma coisa. Raiz quadrada de 1. Isso aqui vai ser igual a 1, tá bom? Substituindo lá a nossa equação agora. Então, vamos ficar com o seguinte, ó. Vamos ficar, caminho 3, a integral, né? Aqui, variando de 0 até 1, de 1 sobre... Agora, x ao quadrado vai ficar 1 menos t, isso aqui ao quadrado, mais y ao quadrado, que é 1, mais o 1 que já está lá, né? Ó, isso aqui, dt. E vamos brincar, né? Agora com essa integral aí, ó. Tá bom? Isso aqui vai ficar integral de 0 até 1, ok? 0 até 1, de 1 sobre, aí ó, vamos fazer aqui ó, 1 menos t aqui, isso aqui ainda ao quadrado, mais 2. Bom, e aqui eu vou de novo usar aquele artifício da substituição. Eu vou chamar 1 menos t, agora, né? 1 menos t, eu vou chamar isso daqui da raiz quadrada de 2 vezes u. 1 menos t vai ser isso aí, ó, raiz quadrada de 2 menos 1. Bom, se eu faço isso aí, então, quer dizer que dt menos dt, né, derivando aqui, vai ser igual a menos, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes u. Né, ó, vai ficar raiz quadrada de 2 du. Opa, du. Bom, mas aí não existe a raiz quadrada de... Não existe menos dt, então quer dizer que tem que ficar só dt. dt vai ser igual a menos raiz quadrada de 2 du. Legal? Massa! Bom, o que é que a gente vai fazer agora, né? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos aqui, vamos pegar isso daqui, vamos levar para
para outra página aqui para a gente continuar, tá bom? Para a gente continuar. Bom, tá aqui. Tinha acabado minha folha lá, vamos continuar aqui, certo? Bom, agora, pessoal, eu posso também já mudar o meu limite de integração, né? Ó, quando t for igual a 1, então vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 vezes u igual a 0, né? Porque fica 1 menos 1, 0. Então quer dizer que u é igual a 0. Quando t for 0, né? Quando t for 0, então vai ficar 1. Então vai ficar u vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Então mudamos também aqui nosso limite de integração aqui, né? Ó, de 0 até 1 sobre a raiz quadrada de 2, né? 1 sobre a raiz quadrada de 2. E aqui eu vou ter o seguinte, né? No lugar de 1 menos t, né? Vai ser 1 sobre... No lugar de 1 menos t aqui, nós vamos colocar a raiz quadrada de 2, u. Isso aqui ao quadrado, mais 2. Aí no lugar de dt, eu vou colocar menos aqui fora, tá certo? Menos raiz quadrada de 2 du. Beleza? Simples, né? Então vamos fazer o quê? Isso aqui vai dar raiz quadrada de 2 menos, né, ó, menos raiz quadrada de 2, variando entre 0 e 1. Aqui a gente já fez essa conta, dá 2 aqui, e 1 sobre u ao quadrado mais 1, que eu coloco aqui o 2 em evidência e toda aquela brincadeira que a gente já fez. A gente já fez essa conta aqui, pessoal, lembra? Que a gente já tinha feito ela? O resultado dela vai dar isso, ó, menos raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 1 sobre u ao quadrado mais 1. Isso aqui é quem? É o arco tangente de u, com variando entre 0 e 1 sobre raiz de 2. E a gente já sabe o resultado disso aqui, né, pessoal? O resultado aqui vai ser igual a quem? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes o arco tangente de u, que no caso é 1 sobre raiz de 2. Estou fazendo ela detalhadamente, porque eu quero mostrar a vocês aqui algo muito interessante, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer esse caminho 4 aqui agora. Vocês já devem estar desconfiando de qual vai ser o resultado, né? Caminho 4. O x permanece constante, é 0, tá certo? E quem varia aqui é o t, tá bom? Então, vamos fazer ele aqui, ó. Tá certo? Vamos lá. Caminho 4. Nosso caminho 4 vai ser agora x permanece constante, igual a 0. E o nosso y é quem está variando, t. Certo? Opa, mas aí tenha calma, né? Vamos com calma, porque o t agora ele varia, ele começa no 1 e vai para o 0, né? Então vai ser 1 menos t, tá certo? Porque agora o t vai variar entre 0 e 1. Porque quando t for 0, o y é 1. Quando t for 1, ele é 0, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a mesma, calcular aqui o nosso vetor t. A gente já sabe quanto é que vai dar, né? A derivada de 0 é 0i. A derivada de 1 menos t, é menos 1, né? Na direção j. A norma do vetor velocidade, aqui a gente sabe que vai dar igual a 1, tá bom? Então, nossa integral entre 0 e 1, de 1 sobre, né? De 1 sobre, no lugar de x é 0, então não vou botar nada. No lugar de y ao quadrado vai ficar 1 menos t ao quadrado mais 1. Tá certo? Esse 1 aqui é o que já tem, né? Lá na nossa integral. Esse aqui, dt. Bom, mesma coisa, já sabem a técnica, chama 1 menos t aqui agora só de u. Não precisa chamar da raiz quadrada de nada, porque aqui é 1, né, pessoal? Tá bom? Então chama só de u. Então, menos dt é igual a du, derivada de u. Então, logo, dt é igual a menos du. Opa, vou mudar também o meu limite de integração, né? Quando t for 0, então meu u é 1. Quando t for 1, né? Então meu u é 0, tá bom? Meu u vai ser 0. Então vamos lá. Usando agora as nossas integral, isso aqui vai ser igual a integral, né? De quando t for 0, isso aqui vai ser 1, né? Ó, tá bom? Quando t for 0,
isso aqui vai ser 1. Quando t for 1, isso aqui vai ser 0. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, aqui em cima, se eu fiz aqui o limite de integração certinho, né? Ó. Quando t for 0, opa, tem um probleminha aqui, né? Nessa daqui, ó, tem um probleminha aqui, ó, no limite de integração, ó. A gente acabou deixando passar aqui, ó. Na hora que eu prestar atenção, tá bom? Ó, vamos apagar aqui esse limite de integração, que eles não estão corretos aqui, tá bom? Aqui também não, né? Nem era para estar 0,1 ali. Então, esse é o seguinte, ó. Porque aqui em cima, na verdade, quando t for 1, o u é 0. E quando t for 0, vai ser 1 sobre raiz de 2. Então, olha aí, 1 sobre raiz de 2, que é quando ele for 0, até 0. Tá bom? Até 0. Então, na verdade, isso vai influenciar onde, professor? Isso vai influenciar no nosso sinal, ó. Tá dando aqui, ó, deu aqui com um sinal negativo, não foi? Então, vai ficar, na verdade, de 1 raiz de 2 até 0. Quando eu colocar 0, vai dar 0. E aí, o teorema fundamental do cálculo é menos, com menos daqui, na verdade, fica mais. É positivo essa conta, tá bom? Ela aqui é positivo. Aqui também, né, pessoal? Aqui a gente já está mais ligado, né? Ó, agora aqui é de 1 até 0, acabou-se. 1 sobre, no lugar de 1 menos t ao quadrado, a gente vai colocar u ao quadrado mais 1. No lugar de dt, aqui vai ser o du, né? No lugar de dt, vai ser o du. Então, isso aqui vai ser 1 sobre u ao quadrado mais 1, vai ser igual ao arco tangente de u. Mas esse u está variando entre 1 e 0. Então, pessoal, isso aqui vai ficar, ó, arco tangente de 0 menos o arco tangente de 1, beleza? O arco tangente de 1. A gente sabe que aqui é 0 e a gente sabe, tem um sinal de menos aqui também. Vamos cuidar com esses menos, né? Porque dt é menos du, então aqui é menos, tá certo? E aí, no caso, fica menos isso daqui. Então, a gente sabe que vai ficar menos, né? Menos. Aí vai ficar o arco tangente de 1 é π sobre 4, é o de 45. Então, isso aqui vai ser igual a π sobre 4. Então, claro, né, pessoal, que essa era a lógica de dar o mesmo resultado, né? Nos nossos caminhos. Então, precisava calcular 2 desses caminhos, não 4, né? Tá certo? Então, qual é a nossa resposta final? Vai ser somar C1 mais C2 mais C3 mais C4. Então, o primeiro foi π sobre 4. O segundo caminho é 1 sobre raiz de 2 vezes o arco tangente de 1 sobre raiz de 2 mais π sobre 4 mais o caminho 3 mais π sobre 4, isso. E esse foi os resultados, foi? O caminho 1, eu acho que eu confundi na hora de botar aqui os resultados. Vamos olhar os resultados direitinho. Lá, né? Vamos voltar aqui, vamos ver aqui o caminho 1. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui o caminho 1. O caminho 1, né? O caminho 1 deu π sobre 4, na verdade, né? O caminho 1, π sobre 4. Vamos lá, vamos botar lá, então, nosso resultado. Caminho 1, π sobre 4. O caminho 2, nosso caminho 2 aqui, foi o que deu. O caminho 2 era justamente esse subindo aqui, né? Exatamente. O caminho 2, ele é justamente 1 sobre raiz 2 sobre 2, né? Vamos lá. Raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, vezes o arco tangente, né, de 1 sobre raiz de 2. Claro, é o caminho 3 que são iguais, é porque o primeiro e o segundo, né? O segundo e o terceiro são iguais, né? E o caminho 3 também deu raiz 2 sobre 2, vezes o arco tangente, né, de 1 sobre raiz de 2, deu igual, mais o caminho 4, que foi agora π sobre 4. Bom, o resultado que nós temos aqui vai ser π sobre 4 mais π sobre 4,
fica 2π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 vai dar 2 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2, por 2, vezes o arco tangente de 1 sobre raiz de 2. Logo, π sobre 2, mais, corto 2 com 2, raiz quadrada de 2, vezes o arco tangente de 1 sobre raiz de 2. Mais uma questão, né? Nos exercícios integre f sobre a curva dada, nós temos aqui a nossa função, e aí vamos fazer aqui o nosso y igual a x ao quadrado. Vamos lá. Fazer aqui a nossa substituição. Bom, primeiro eu vou parametrizar essa curva aqui. Eu vou usar a parametrização bem simples. X eu vou chamar de t. E claro, y vai ser t ao quadrado sobre 2. Lembrando, né, pessoal, que o t começa no 1 e termina no 0, o x, né? Então, t aqui vai ser maior ou igual que 1 e menor ou igual que 0. Então, nosso RT vai ser igual a t na direção y mais t ao quadrado sobre 2 na direção j. Bom, o que é que eu vou precisar aqui? Vou precisar calcular o nosso vetor v de t. A gente sabe que o nosso vetor v de t é a derivada de r de t. A derivada de t é 1, então vai ficar i. A derivada de t ao quadrado sobre 2 vai ser 2t sobre 2, então vai ficar só o próprio t na direção j. Vou precisar, claro e evidentemente, da norma desse vetor. Calculando aqui a norma dele, vai ser a raiz quadrada, né, de 1 ao quadrado mais t ao quadrado. Portanto, a norma vai ser igual a 1 mais t ao quadrado, certo? Encontramos a norma de v. O que é que eu preciso fazer mais? Substituir as minhas parametrizações, né, na minha função, né? Ou seja, ver quem é f de r de t. Então, o nosso f de r de t, isso daqui vai ser igual a, lá é x mais y ao quadrado, né, pessoal? X mais y ao quadrado. Então, vai ficar x eu já disse que era t, nosso y ao quadrado é y ao quadrado, né? O nosso y ao quadrado vai ser t ao quadrado sobre 2, isso aqui ao quadrado, né? Que é x mais y ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, que é t ao quadrado, né? Nosso x é t. Vamos lá conferir só, é isso mesmo, né? Não confio muito na minha cabeça, né? Mas é 1 mais x ao quadrado, certinho. Então, pessoal, fazendo aqui algumas continhas a mais, você pode dizer que isso aqui é t mais t à quarta dividido por 2, dividido por raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado. 2 não, né, pessoal? 4, né? Eita, que o professor tá cansado, não sabe mais fazer 2 ao quadrado, né, pessoal? Vai ficar 4, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, ó. F de r de t, só para deixar aqui de maneira organizada, f de r de t vai ser t mais t à quarta sobre 4 dividido por raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado. Vamos agora botar a nossa integral, né? Fazer a nossa integralzinha variando entre 0 e 1 de t mais t à quarta sobre 4 dividido por raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado vezes a norma. Lembra da nossa norma? Quem foi? Nossa norma é 1 mais t ao quadrado. Está aqui em cima, né? Ó. Certo? Vezes a raiz quadrada. Nossa norma vai ser essa, a norma do vetor velocidade. Raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt. Olha que maravilha. Agora aqui eu posso simplesmente cancelar esse por esse. Aí eu vou ficar com uma questãozinha bem simples, né? Ó. Fazer só essa integral. Deixa eu só mudar o pincel para vermelho de novo. Integral de 0 até 1 de t mais t à quarta sobre 4 dt. O resultado disso aqui vai ser a integral de t ao quadrado sobre 2. Ó, eu estou colocando o limite de integração aqui errado, porque esse limite de integração não é de 0 a 1, né? Vamos olhar onde é que t varia aqui, né, pessoal? Nosso t aqui está variando aonde? Nós combinamos aqui, ó, nosso t varia de 1 a 0, tem que ter atenção, né, ó.
tá bom? Senão você vai a conta todinha e erra lá no finalzinho, besteira, né? Então varia de 1 a 0. A ordem aqui vai importar, viu? Tá certo? Então é de 1 a 0. Opa, apagar aqui. Então vai ficar de 1 a 0. Então vai ser t ao quadrado sobre 2 mais a integral de t à quarta é t à quinta, né? T à quinta sobre 5. Como já tem o 4 aqui embaixo, vai ficar t à quinta sobre 20. Variando de 1 até 0, tá bom? Portanto, quando eu colocar agora aqui, ó, o nosso 0, né? Vai ficar 0, menos. Agora, quando eu colocar 1, vai ficar meio, menos meio. Quando eu colocar 1 aqui, vai ficar menos 1 sobre 20. Fazendo aqui as nossas contas, vai ficar 20 dividido por 2, 10. Fica menos 10, tá certo? 5 por 20 dá 1, menos 1. Isso aqui dá igual a menos 11 sobre 20. Próxima questão, dos exercícios 3 a 16. Lembrando que eu estou pegando aqui as questões do Thomas, né? Por isso que fala 3 a 16. Aí eu escolhi um item. Encontra as integrais de linha ao longo do caminho, né, pessoal? Então vamos fazer aqui ao longo do caminho. Agora essa integral dx, ó, percebam, né? Percebam, né? Que aqui é dx, beleza? Então vamos ter que fazer pelo caminho 1. Vou chamar aqui C1, C2 e C3, tá certo? Vamos analisar e depois fazer os nossos somatórios. Vamos lá. No primeiro caminho, eu vou chamar por C1. X vai ser o meu próprio t, meu y 3t, tá certo? Então, o meu y aí vai ser 3t. E t aqui, pessoal, o x agora aqui varia entre 0 e 1, né? O x agora aí varia normalmente, né? Aí entre 0 e 1, tá bom? Então, t, nesse caso aqui, varia entre 0 e 1. T aqui quando for 0, né? Ó, o x varia entre 0 e 1, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem é o nosso RT? Nesse caso aqui da gente, como é que a gente vai proceder dessa maneira, pessoal? Porque agora aqui eu estou com integral com dx, tá certo? Uma integral agora aqui com dx. Então, essa aqui, pessoal, basta que a gente faça a substituição lá na nossa integral, tá certo? Variando entre 0 e 1, tá bom? 0 e 1. Vai ser a raiz quadrada, tá certo? No lugar de x, eu vou colocar quem eu encontrei, que vai ser t. No lugar de y, vou colocar o 3t. E aí eu vou precisar do dx, né, pessoal? Se x é t, então dx vai ser o próprio dt. Vai ser o dt. Aí eu faço essa integralzinha aqui simples, ó. Integral entre 0 e 1. Raiz quadrada de t mais 3t é 4t. Tá certo? dt. Raiz quadrada de 4, eu sei que é 1. Integral entre 0 e 1, tá bom? Integral entre 0 e 1, raiz quadrada de 4 é 2, né? Raiz quadrada de 2, de t, né? T que fica lá dentro é o t. Raiz quadrada de t, dt. Bom, isso aqui vai ser igual a 2 vezes. Raiz quadrada de t, pessoal, é t elevado a meio, né? Mais 1, é como se fosse assim, ó, t elevado a meio, soma 1, e claro, você divide também por meio mais 1. Essa é a integral, né? Claro, variando entre 0 e 1. Então, fazendo essas contas aqui, vai ficar o seguinte, ó. Igual a 2 vezes. Meio mais 1 é 3 meios, né? Então, você bota o contrário, 2 terços, né? Multiplica pelo inverso. E t elevado a 3 sobre 2. Variando entre 0 e 1. Continuando, a gente vai ter 4 sobre 3. Quando eu substituir 1, vai ficar o próprio 1, né? E quando eu substituir 0, vai dar 0, né? Então vai ficar o resultado aqui 4 terços. Tá certo, pessoal? Então o resultado dessa daí vai ficar igual a 4 terços. Isso pelo caminho 1, né, pessoal? Isso pelo caminho 1. A gente agora vai dar uma analisada pelos outros caminhos, né? Vamos agora olhar aqui, ó, caminho 1 feito. Caminho 2. Vamos observar, eu quero muita atenção nesse caminho 2. No caminho 2, né? No caminho 2, o x varia, né? Aqui, ó, o x está variando de 1 até 0, tá bom? De 1 até 0. Então, o caminho 2 também é tranquilo, na verdade. O caminho 3 que eu quero chamar a atenção. Caminho 2, x
vai variar agora, de x vai ser igual a t. O y, pessoal, permanece constante, ó. Vamos prestar atenção aqui que o y permanece constante, ó. Ele é 3 e termina em 3 também, né? É numa reta ali que ele está t constante. Então, o y igual a 3. Y aqui igual a 3. E t agora, pessoal, varia entre 1 e 0, né? Varia entre 1 e 0. Então, vamos lá, fazer a nossa integral. Agora, variando entre 1 e 0, da raiz quadrada. No lugar de x, eu vou colocar t. No lugar de y, eu vou colocar 3, né? E aí, quem é dx? Dx é o próprio dt, sem problema algum em relação a isso. Bom, aqui eu vou resolver essa integral aqui por substituição, né? Chamo u de t mais 3, claro, du aqui vai ser dt. E eu posso ainda encontrar meus limites de integração novos, né? Quando t for igual a 1, né? O u vai ser igual a 4, né? T1 mais 3, 4. Quando t for igual a 0, o meu u vai ser igual a 3. Então, fazendo aqui a nossa integral, de 1 até 0, tá certo? De 1 até 0, da raiz quadrada de u, eu falo uma coisa e escrevo outra, raiz quadrada de u, né? Que no lugar de t mais 3 eu coloquei u, e aqui vai ficar dt. Bom, raiz quadrada de u, a gente já sabe essa integral aí, né? 2 terços vezes u elevado a 3 meio, né? E aqui não é 1, 0, né, pessoal? Eu mudei o limite de integração, né? Ó, vamos mudar aqui o limite de integração. Limite de integração, quando t for 1, vai ser 4. Quando t for 0, vai ser 3. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Vai variar aqui agora entre 4 e 3. Bom, quando eu colocar o 3, pessoal, isso aqui vai me dar 3 ao cubo dá 27, raiz quadrada de 27, 2 terços, vezes raiz quadrada de 27 é 3 raiz de 3, tá bom? Quando eu colocar agora menos 4, quando eu colocar o 4, vai ficar 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Ok? 64, 8. Isso aqui vai me dar 2 terços. Posso até deixar dessa forma aqui, né? Do jeito que está aqui, né? Precisa andar muito mais não do que isso não, né? Então vai ficar igual a 2 terços vezes a 3 raiz de 3 menos 8. Isso aqui é o caminho 2, né? O caminho 2, lembrando, né? Que aqui é o caminho 2. Agora vamos para o caminho 3. E aí eu quero dizer a vocês, ó pessoal, o caminho 3, o x vai permanecer constante. E lembra que eu estou precisando sempre de dx? Olha o que é que vai acontecer no caminho 3, né? No caminho 3 aqui, o que é que vai acontecer? Nesse caminho 3, ó, caminho 3, meu x vai ser 0, vocês viram lá. E meu y aqui, aí sim, você pode chamar de t, né? E agora ele vai estar variando entre... o meu y aí, ele saiu de 3, não foi? Isso, já estou olhando aqui já pelas outras coisas. Ele sai de 3 e vai até 0, né? T varia de 3 até 0. Então, vamos lá. Então, t aqui, ele é maior ou igual que 3 e menor do que 0, tá bom? Porque ele varia entre 3 e 0. Ó, vamos lá. E aí, pessoal, eu vou precisar do dx. E aí, ó, dx, se x é uma constante, se ele é 0, poderia ser qualquer constante, então dx é 0. Então, não dá nem para fazer aqui, ó, nossa integral vai ser 0. Quando tu montar essa integral aqui, ia ficar 0 mais t vezes no dx seria 0. E aí o resultado dela seria 0, tá bom? Então no caminho 3 aí não ia influenciar. Então a minha resposta vai ser, na verdade, a soma do caminho 1 mais o caminho 2. O caminho 1 aqui a gente encontrou como resultado 4 sobre 3, né? 4 sobre 3. Então vamos colocar aqui 4 sobre 3. O caminho 2, né? Esse caminho 2 a gente encontrou, acabamos de fazer ele aqui, né? O caminho 2, nós encontramos isso aqui. Eu acho que eu vou até botar aqui com a multiplicação. Ficaria assim, ó. 2 sobre 3 vezes 3 raiz de 3, né? Menos
2 sobre 3 vezes 8, né? Então seria 16, né? Logo, eu posso até cortar já esse com esse. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, 4 terços, pessoal. 8 vezes 2, 16. 4 menos 16, 12 menos 12 sobre 3. Isso aqui, na verdade, é quem? 2 raiz de 3, 12 sobre 3 é 4, menos 4. Tá certo? 2 raiz de 3, menos 4. Esse daqui seria o nosso resultado, né, pessoal? Colocando aí os três caminhos. Massa? Vamos para a próxima. Bom, nessa questão aqui pede para encontrar agora os campos gradientes, né? Encontrar o campo gradiente. Você quer um gradiente? Gradiente de f é a derivada da função em relação a x, né? É parciais essa derivada, certo? Mais a derivada da função em relação a y na direção j, mais a derivada da função em relação a z na direção k, tá certo? Então aqui, nesse caso, a gente vai fazer. Vamos fazer aqui, pessoal, separadamente aqui. Que é a derivada dessa função aí em relação a x, pessoal? Que nós temos um ln, tá bom? Vocês vão usar aí o cálculo 2 de vocês, né? Então, primeiro, chama isso aqui tudo de u. Então, vai ficar 1 sobre essa raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, vezes... Aí agora, a derivada da raiz, a gente sabe que é 1 sobre 2, raiz quadrada, aí sim, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, aqui é só ter cuidado. Vezes, agora a derivada do que está dentro, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Em relação a quem? A x, então y e z é constante, então vai dar quem? 2x. Pessoal, aí vai ficar a derivada de f em relação a x, isso aqui vai ser igual, posso cortar 2 com 2, sobra x. X sobre, pessoal, raiz quadrada com vezes a raiz quadrada, sobra só o que está dentro, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, porque você tem certeza que a soma de três números elevado a expoente par é positiva, né? Então a derivada de f, pessoal, em relação a x, vai ser x sobre o quadrado de x ao quadrado menos o quadrado mais z ao quadrado. Vou precisar fazer isso também, a derivada em relação a y. Só vai repetir tudo isso? Não, só usar a cabeça um pouquinho. Essa primeira parte você vai fazer igual, segunda parte vai fazer igual. O que vai mudar é essa terceira parte, porque agora se deriva em relação a y. Então, em vez de aparecer um 2x, vai aparecer um 2y. Então, o resultado é igual, só que vai ser agora y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Se tu fizer agora a derivada de f em relação a z, vai ser a mesma coisa, só que aparecer agora um z. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Portanto, o gradiente de f, né? O gradiente de f é nada mais, nada menos que xi na direção y na direção j, mais z na direção k, todo mundo aqui sobre o mesmo denominador, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá aí o gradiente. A próxima diz o seguinte: nos exercícios encontra o trabalho realizado por f sobre a direção, de f, né, por f, né, sobre a curva de t na direção de t crescente, né, ou seja, saindo de 0 até 2. Bom, pessoal, como é que a gente faz aí para encontrar o nosso trabalho, né? A gente vai encontrar o nosso trabalho. A gente vai precisar aí calcular, nesse caso aí da gente, a gente vai precisar fazer o cálculo primeiro de f RT, né? Ou seja, nós vamos substituir aqui, como a gente estava fazendo, f de RT, é bem simples, né? F de RT, ou seja, 2y, no lugar de y, eu vou colocar seno de t. 2 vezes o seno de t na direção y, mais 3x, 3 vezes o cosseno de t na direção j, menos x mais y, menos, aí você vai colocar aqui, ó, x é cosseno de t, y, seno de t, mais o seno de t, isso aqui na direção k. Então, f de rt, né, isso
Isso aqui vai ficar igual a 2 seno t. Não, aqui já tem, né? Não vou repetir não tem nada que seja preciso organizar não. Né? Aqui já está organizadinho. Vamos fazer agora o nosso dr dt. Né? Dr dt. Derivar agora aqui, derivada do cosseno menos o seno de t na direção i, derivada do seno mais o cosseno de t na direção j, derivada de t sobre 6 é 1 sobre 6 na direção k. Bom, pessoal, e agora o que é que a gente faz? Vamos fazer o produto interno entre f de rt, produto interno, vezes dr dt. Fazendo o produto interno aqui, vai ficar 2 seno t vezes menos seno t, vai ser menos 2 vezes o seno ao quadrado de t na direção i, 3 cosseno t mais 3 cosseno t, mais 3 cosseno ao quadrado de t na direção j. E agora aqui no último vai ficar, aqui é 1/6, né? Vai ficar só menos cosseno de t mais seno de t, isso aqui dividido por 6 na direção k. Agora a gente vai fazer o produto interno, f de rt vezes, né, produto interno com dr dt. Vamos lá. 2 seno t menos seno t, isso aqui vai dar menos 2 seno ao quadrado de t, mais 3 cosseno t com 3 cosseno t, 3 cosseno ao quadrado de t, e aqui vai ficar menos, aí é o cosseno de t mais o seno de t, isso tudo aqui dividido por 6, tá bom? Feito aí, agora nós vamos colocar na nossa integral, né? Essa integral aqui, o t variando entre 0 e 2π, tá bom? T variando entre 0 e 2π, e aqui a gente vai colocar menos 2 seno ao quadrado de t, mais 3 cosseno ao quadrado de t, menos, aí vamos lá, cosseno de t mais seno de t, tudo isso aqui sobre 6 dt. Legal? Continuando aqui, a gente vai agora usar nossas identidades, né? Menos 2 aqui, de 0 a 2π, de 0 a 2π. Seno ao quadrado, pessoal, de t, ele é identidade trigonométrica 1 menos o cosseno de 2t dividido por 2 dt. Estou separando aqui as integrais. Mais o 3 sai, integral de 0 a 2π. Cosseno ao quadrado de t, ele é 1 mais o cosseno de 2t. Isso aqui dividido por 2 dt. Menos a integral, tá certo? E aí eu posso botar isso 1/6 fora aqui, de 0 a 2π, do cosseno de t, dt, e aqui eu vou colocar do seno de t, né? Ó, vou colocar aqui mais, mais não, no caso fica menos também, né? O sinal de menos aqui tá pegando todo mundo, né? Menos 1/6 integral de 0 a 2π do seno de t, dt, certo? O seno de t aqui, dt. Vamos lá, tá ficando curto aqui, a gente vai fazendo aqui separado, né? Cortar aqui já, vamos ver aqui, vamos cortar esse 2 com esse 2, tá bom? E aí fica integral de 0 a 2π, tá bom? Para ganhar tempo, eu já vou colocando o resultado dessas integrais. Integral de 1, pessoal, 1 dt é t, não tem segredo, t. A integral do cosseno de 2t é menos o seno de 2t dividido por 2, que a derivada do seno é o cosseno, né? Mais 3 sobre 2, levei esse 2 aqui para cá. Aí vamos lá, a integral de 1, de novo, dt é t também, mais t, tá certo? Mais t aqui, beleza? Só que aí é o seguinte, aqui tem esse 3 sobre 2, está multiplicando todo mundo, né? Então vai ficar t. A integral do cosseno de 2t é seno de 2t
sobre 2. Eu posso já dizer aqui na primeira, está variando entre 0 e 2π, podia deixar para fazer no final, né? Mas eu vou fazer separado. De 0 a 2π. A derivada do cosseno é o seno, então é menos o seno de t sobre 6, variando entre 0 e 2π. E é claro, a última ali, ó, que não está aparecendo muito bem aqui na tela, mas é do seno, né? A integral do seno é menos o cosseno. Como tem menos ali, vai ficar mais o cosseno de t, variando entre 0 e 2π. Bom, fazendo agora aqui as nossas contas, substituindo, né? Quando eu botar aqui, vai ficar 2π. Legal. Quando eu colocar 2π aqui, vai dar 0, tá bom? Menos, quando eu colocar 0, vai dar 0. Quando eu colocar 0, vai dar 0. Tá certo? Vai ficar só 2π dessa primeira parte. Nessa segunda, quando eu colocar o t aqui, vai ficar mais 3 sobre 2 vezes 2π. Certo? Quando eu colocar 2π aqui, é o seno de 4π, dá 0. Quando eu colocar 0, vai dar 0. Quando eu colocar 0, vai dar 0. Aqui, quando eu colocar o seno de 2π, vai dar 0. Quando eu colocar o seno de 0, vai dar 0. Então, aqui dá 0 sempre. Cosseno de 2π vai dar 1, né? Esse outro aqui vai dar. Cosseno de 2π vai dar 1. Aí vai ficar menos o teorema fundamental do cálculo. Quando eu colocar o cosseno de 0, dá 1 também. Ou seja, vai acabar dando 0. E, portanto, a nossa resposta vai ficar 2π, tá certo? Vai ficar 2π. Vou cortar esse 2 aqui com esse 2. Epa, 2π. Aí vou cortar esse 2 com esse 2 aqui. E isso aqui vai dar 3π. Vamos olhar só um negócio, pessoal, aqui, ó. Eu não estava colocando o sinal de menos, né, pessoal? Aqui, ó, sinal de menos. E aí, sinal de menos com o sinal de menos aqui, daria, sinal de menos aqui com esse, o 1 aqui vai ficar menos, né? Menos t. Então, aqui é menos 2π, tá bom? Menos 2π, esquecendo o sinal de menos, menos 2π. E agora sim, 3π menos 2π, resultado π. Muita atenção aí com os sinais, né? Pra gente não errar. Próxima, fluxo através de uma circunferência, né? Vamos agora calcular o fluxo dessa questão aí através dessa circunferência. Bom, pessoal, para calcular o fluxo, esse fluxo, primeira coisa que eu vou fazer, substituir, né? F de R de T, vou lá e vou substituir. Onde tem X, eu vou colocar. Eu vou fazer só dessa F1, tá bom? Vou fazer aqui só dessa F1 e deixar F2 aqui como exercício para vocês. F de F1 vai ficar 2 vezes A, tá bom? 2 vezes A, cosseno T. Cosseno T, isso aqui tudo está na direção I. Menos 3Y. Então vai ficar 3 vezes A seno T na direção J. Legal? Na direção aqui J. Então, F de R de T está aí. 2A cosseno T menos 3A seno T na direção J. O que é que eu vou precisar mais, pessoal? Eu vou precisar do nosso dx. Então, se x é A cosseno T, dx é menos A seno T. Vou precisar do meu dy. E meu dy aqui, nesse nosso caso, vai ser a derivada do seno, é o cosseno. A vezes o cosseno de T. Bom, e agora? Agora nós vamos colocar na nossa formulazinha para calcular o fluxo, que é m dy menos n dx, tá certo? N dx. Bom, colocando aqui, fazendo as substituições, né? Quem é o nosso m aqui, claro, né? Nosso m vai ser 2A cosseno T. Nosso n menos 3A seno T. Bom, fazendo agora as multiplicações, integral, variando de 0 a 2π, vai ficar 2 vezes A ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de T, certo? Menos, aí vai ficar menos com menos, mais, né? Mas é o menos aqui da fórmula, né? Então vai ficar 3A ao quadrado, certo? Seno
ao quadrado de t. Isso aqui, dt. Portanto, nós teremos esse 2a ao quadrado é uma constante, né? Então sai da integral. 2a ao quadrado. A integral do cosseno ao quadrado de t, a gente vai usar nossa identidadezinha trigonométrica que nos salva, né? É 1 mais o cosseno de 2t, isso aqui dividido por 2, dt, menos 3a ao quadrado, separando também aqui as integrais, de 0 a 2π, seno ao quadrado de t, a gente sabe também, né? É 1 menos o cosseno de 2t dividido por 2, isso aqui, dt. Continuando, nós vamos ter o seguinte, ó, esse 2, né? Esse 2, ele vai embora com esse 2, vai ficar, ó, a ao quadrado vezes, vamos lá, pessoal, a integral de 1 dt é t. A integral do cosseno de 2t é o seno, né? Tá certo? A integral do cosseno de 2t é o seno, mais é o seno de 2t dividido por 2. Isso aqui variando entre 0 e 2π. Menos 3a ao quadrado, vou botar já aqui fora, 3a ao quadrado sobre 2. A integral de 1 vai ser dt, né? Ó, então, vezes, vai ser t. A do cosseno de 2t, a gente já viu, é que isso aqui vai ser menos o seno de 2t sobre 2, variando também entre 0 e 2π, tá bom? Entre 0 e 2π. Bom, quando eu substituir agora, né, pessoal, ó, 2π aqui, vai ficar o seguinte, ó, a ao quadrado vezes 2π vezes 2π, tá bom? E quando eu colocar aqui vai dar 0 e substituindo o 0 aqui também vai dar 0. Vai ficar só o 2π aqui, ó, menos 3a ao quadrado sobre 2 vezes, quando eu substituir aqui 2π, vai ficar o 2π, tá certo? Vai ficar aqui o nosso 2π e aqui vai ficar, quando eu colocar aqui, vai ficar o 0, né? Quando eu colocar agora aqui o 0, 2π aqui vai ficar o seno de 4π, também vai dar 0, tá certo? Vai ficar 0 também, tá bom? E aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, né? Certo? Então aqui vai ficar 2π. Aqui agora vai ficar o seguinte, ó, 2 ao quadrado π, 2 corta com 2, menos 3 ao quadrado π, isso aqui vai ser igual a menos ao quadrado π. Próxima questão, quais campos nos exercícios, né, conservativos e quais não são? Então nós temos aqui na verdade duas letras, letra A e letra B aqui, ok? Vamos lá, para letra A, vamos chamar isso aqui de letra A e letra B. Letra A, letra B, certo? Resolvendo aqui a letra A. Para poder o campo ser conservativos, aqui eu vou chamar M, N, P, nós temos que fazer a derivada de M em relação a Y. Então, derivar M em relação a Y vai dar o seno de Z. Derivar N em relação a X. E aí, se eu derivar N aqui em relação a X, vai ficar também o seno de Z. Portanto, os dois são iguais, passa no primeiro teste. O segundo teste é derivar agora M em relação a Z. E aí, se eu derivar M em relação a Z, é derivado do seno de Z, Y é constante, repete, derivado do seno é o cosseno de Z. E vou derivar agora P em relação a X. Se eu derivar P aqui em relação a X, vai ficar Y cosseno de Z. E aí, nesse caso também, passa também no segundo teste. O terceiro teste é derivar agora N em relação a Z. A derivada de N em relação a Z, derivado do seno é o cosseno, né? Vai dar X vezes o cosseno de Z. E derivar agora P, né? Derivar P, vou colocar aqui, derivar P em relação a Y. Se eu derivar P em relação a Y, X cosseno Z é constante, fica X vezes cosseno Z.
também deu igual. Logo, se passa nesses 3 testes, é porque o campo ele é conservativo. Então, nós podemos dizer aqui que aqui é conservativo. Massa? Vamos agora para essa letra B aqui. Vou fazer aqui a letra B. Nossa letra B, a função é, deixa eu ver, o campo vetorial YI. Nosso F é YI. Vou copiar aqui de novo, né? Para ficar melhor. X mais Z na direção J. Mais X mais Z na direção J. E vamos pegar aqui menos Y na direção K. Menos Y na direção K. Lembrando que para ser conservativo tem que passar nos 3 testes, né? Então vamos lá. Primeiro, derivar M em relação a Y, né? Lembrando, M, N, P. Derivar M em relação a Y, isso vai dar 1, né? Derivar N em relação a X, o Z é constante, derivada de X dá 1 também, passa no primeiro teste. Derivar agora M em relação a Z, derivada de M em relação a Z, não tem Z, então é 0. Derivada de P em relação a X, de P em relação a X, opa, aqui não tem X, 0. Então, tá aí, passa no segundo teste. Então, se caminhando aí para ser conservativo. Vamos ver se ele se concretiza, né? Agora vamos derivar N em relação a Z. Derivar N em relação a Z, isso daqui dá 1, né? X é constante, dá 0, a derivada de Z é 1. E a derivada de P, a última derivada vamos fazer, derivando P em relação a Y, né? Vai dar menos 1, né, pessoal? Opa, menos 1. Logo, não é conservativo, né, pessoal? Porque aqui não passou. Um deu 1 e o outro deu menos 1. Então, não passou no teste. Então, pessoal, a gente pode concluir que essa letra B aqui não é conservativo. Tá bom? Peguei um exemplo aí que seja conservativo e um exemplo que não é conservativo. Massa? Para a próxima. A próxima questão vai falar aí sobre integral, né? Integrais diferenciais. Pede o seguinte, nessa questão aqui. Os exercícios mostram que as formas diferenciais nas integrais são exatas. Em seguida, calcule as integrais. Então, em primeiro lugar, nós vamos mostrar que elas são exatas. Para ela ser exata, tem que passar justamente naqueles mesmos 3 testes, né? M, N e P. Então, eu vou derivar aqui M em relação a Y. Derivada de M em relação a Y vai dar Z. A derivada de N em relação a X vai ser Z. Então, passa aqui no primeiro teste. Derivada agora de M em relação a Z. Derivada de M em relação a Z é Y. A derivada de P em relação a X vai dar também Y. Passa no segundo teste. O último teste é derivada de N em relação a Z, né? N em relação a Z vai dar X. E a derivada de P em relação a Y, isso aqui vai dar também X. Então, passa nos 3 testes. Então, a gente pode dizer que aqui nós estamos diante de uma integral exata, certo? Bom, sabendo que é uma integral exata, então o que é que vou buscar? Eu vou buscar agora uma função potencial, né? Para resolver aqui e aplicar o teorema da integral de linha, né? Fundamental da integral de linha. Ó, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Vou primeiro integrar a M, né? No caso aqui, eu vou integrar M, YZ em relação a X. YZ em relação a X, isso aqui vai dar YZX. Claro, como eu estou integrando aqui em relação a X, então minha constante vai ser uma função, vou chamar de H não, vou chamar de G, que deve depender de Y e Z exclusivamente. Então, a minha função potencial já tem mais ou menos essa cara aí, ó, XYZ. Bom,
Agora eu vou derivar essa função em relação a y. Derivando ela agora em relação a y, yzx, a derivada disso aqui em relação a y, vai ficar somente zx mais g', né? Mais uma derivada, g' derivado em relação a y, de yz. E aí eu igualo ela, pessoal, com n. Quem é o n? Vamos olhar lá, nosso n. A nossa n é justamente xz, certo? Nossa n aqui é xz. Vamos lá. xz. Aqui nosso xz. Portanto, eu vou poder cortar já de boa, zx de um lado, zx do outro. Então, eu posso já concluir aqui que g' de yz, derivada em relação a y, isso aqui é igual a zero. Ó, para derivar de alguma função dar zero, é porque ela era originalmente uma constante. É a única maneira, né, de dar zero. Quando deriva, ela é uma constante, foi chamada de K1, certo? Claro, eu descobri isso através de integral, né? Integrando aqui. Então, K1 mais pode ser também uma função, mais uma função aqui que dependa, vou chamar de G não, né, que eu chamei lá de G, chamar de H, que dependa exclusivamente de Z. Então, ó, a minha φ, né? A minha φ x, y, z, minha função potencial, né? Ela já tem mais ou menos essa cara aqui, né? Ó, vamos olhar aqui. Ela era yzx mais g de yz, mas a gente já descobriu mais alguma coisa dela, né? Então, ela é o produto entre x e yz mais um K1 mais uma função h que depende exclusivamente de z. O que é que eu vou fazer agora para descobrir? Meu objetivo agora é descobrir quem é esse h de z. O que é que eu faço? Eu vou derivar φ em relação a z. A derivada aí de φ em relação a z, né, vai ficar o seguinte: xy, derivada da constante é zero, mais h', derivada aí em relação a z, tá certo? Em relação a z. E o que é que eu faço? Igualo com p. Quem é p, pessoal? Vamos olhar lá, subir aqui e ver quem é o p. O nosso p é justamente xy. Então, a gente vai para lá agora, né? E vamos igualar ela, né? Tá certo? Vai ficar igual a xy. Bom, aqui eu posso cortar esse por esse. E eu vou ter que h' derivada em relação a z, né? Isso aqui é igual a zero. A gente já viu, né? Quando a derivada de uma função dá zero, é porque ela é exatamente uma constante, chamada de K2. Então, quem é a nossa φ, né? A nossa φ de x, y, z, essa é a nossa φ, ela é x, y, z, mais um K1 que eu tinha descoberto, mais um K2. Claro, né, pessoal, que a gente pode substituir constante mais constante por uma constante só. Então, a nossa função x, y, z, isso aqui é igual a x, y, z, mais uma constante k. Bom, como é que isso aqui pode me ajudar? Usando o teorema, né? O teorema diz o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu... Vamos pegar lá a nossa integral. Vamos pegar aqui essa nossa integral. Aqui eu vou até apagar esse MNP aqui, que eu quero pegar ela, né? Pra gente trabalhar com ela lá embaixo. Tá bom? Vou lá aqui, vou ver se eu consigo levar ela lá para baixo. Aqui, o objetivo é resolver isso aqui. Resolver essa integral aqui, tá bom? Então, ó, isso aqui é o mesmo, segundo o teorema fundamental, né? O teorema da integral de linha diz o seguinte: isso aqui é o mesmo que aplicar 3, 5, 0 menos aplicar o outro ponto, né? O outro limite, que vai ser 1, 1 e 2, tá certo? Então, quando eu aplico 3, 5, 0, o produto nessa função, né? x, y, z, é 3 vezes 5 vezes 0 mais uma constante k. Isso aqui menos, aplicar agora 1, 2, 1 vezes 1 vezes 2 mais uma constante k. Aplicado aí. Claro, né? Produto onde tem um zero no meio, então dá zero. Então aqui só sobra k menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 2. Menos com mais, menos k.
Vou cortar K com K, o resultado é menos 2. Galerinha, mais uma questão feita. Próxima. Nos exercícios 5 a 14, utiliza o teorema de Green para encontrar a circulação em sentido anti-horário e o fluxo para o campo F e a curva C, né? Tá certo? Então vamos fazer aí o nosso cálculo, né? Agora aí nosso objetivo agora é encontrar essa circulação e esse fluxo aí, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, identificar, claro, quem é meu M, quem é minha N. Aqui nós estamos entrando no teorema de Green, né? Para o plano, né, pessoal? Para o plano. Então, meu M aqui é x ao quadrado mais 4y. O meu N aqui, x mais y ao quadrado. Vou precisar da derivada de M em relação a x. E aí o resultado para isso aqui é 2x, né? Vou precisar também da derivada de N em relação a y. E aí o resultado dessa derivada em relação a y é 2y. Não é isso? Vai dar 2y. E agora eu vou colocar aqui na minha integral usando o teorema, né? Lá de Green, né? Usando o teorema de Green. Integral dupla. Eu posso resolver através de integral dupla. O limite de integração está aqui. Para x varia de 0 a 1. Para y varia também de 0 a 1, né? 0 a 1, 0 a 1, né? E aqui a gente vai fazer a nossa integral, né? Tá certo? Ou seja, vamos colocar agora aqui, eu coloquei já o 2 em evidência, né? Porque aqui a gente vai somar, né? Seria a derivada de m em relação a x, né? Então ficaria x mais y. Isso aqui é dx dy, tá certo? Estamos usando aqui o teorema, né, de Green. Então ficaria aqui do seguinte, a gente vai colocar aqui, vai ficar 2 vezes a integral de 0 até 1. Aí vamos fazer aqui primeiro a integral em relação a x. Ficaria quem? X ao quadrado sobre 2 mais yx, certo? Mais yx. Isso daqui, dy, né? dy, e variando entre 0 e 1. Legal? Variando aqui entre 0 e 1. Portanto, isso aqui vai ficar igual a 2 vezes. Quando eu colocar 1, a integral entre 0 e 1 vai ficar meio. Quando eu colocar 1 mais y. E quando eu colocar 0, ia zerar tudo, né? Então fica dy. Colocando 1, né, pessoal? Integrando agora, de novo, né? Agora, só que agora em relação a y, vai ficar como resultado meio y, a integral de y é y ao quadrado sobre 2, mais y ao quadrado sobre 2, variando entre 0 e 1. Isso aqui me dá como resultado 2 vezes, né? Quando eu colocar 1, vai dar meio mais meio. Portanto, né? Eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes meio mais meio é 1, é igual a 2. Bom, você pode estar se perguntando, professor, você calculou, fez as contas e tal, né? E aí, o resultado que o senhor tem aí, o que é que você calculou aí nesse caso? Você calculou a circulação ou você calculou o fluxo, né? Circulação, ou o senhor calculou o fluxo? Você não falou aí no início o que é que estava querendo calcular. Pessoal, a fórmula que eu usei aqui foi essa, ó, a integral dupla da derivada de m em relação a x mais a derivada de n em relação a y dA, né? Foi essa formulazinha aqui que eu usei. E essa fórmula é de quê, pessoal? Do fluxo, né, pessoal? Essa fórmula aí é do fluxo. Então a gente calculou o fluxo. Então o nosso fluxo aqui, o resultado dele deu 2. E se eu quiser saber agora a circulação, né? Circulação. Se eu quiser saber agora a circulação, porque a questão aqui pediu as duas coisas, né? A questão tanto pediu o fluxo como pediu também a circulação. Então, para mim calcular a circulação, eu vou fazer o cálculo usando agora essa fórmula, a derivada de n em relação a x menos
derivada de m em relação a y, tá certo? Em relação a y dA, né? Que é dx dy, nosso dx dy. Então vamos lá. Quem é o nosso m, pessoal? Nosso m aqui, x ao quadrado mais 4y. Vou colocar aqui de novo nosso m aqui. M é x ao quadrado mais 4y. Quem é o nosso n? O nosso n aqui vai ser x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado. Nosso n é x mais y ao quadrado. Portanto, nós vamos precisar agora, pessoal, da derivada de n em relação a x. Derivada de n em relação a x. N em relação a x vai ser 1. A derivada de m em relação a y. Derivada de m em relação a y, pessoal, dá 4, né? A derivada de m em relação a y dá 4. Então, logo, o resultado aqui vai ficar derivada. Não, aqui eu não preciso, né? Vou fazer aqui não. Eu ia fazer aqui, mas deixa eu fazer na integral mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, substituindo aqui na nossa integral, os limites de integração são os mesmos, né? 0 a 1 e 0 a 1. A gente sabe que a derivada vai ficar 1 menos 4. E aqui tanto faz, né, pessoal? dx, dy, né? Isso aqui vai ficar igual a menos 3 integral dupla de 0 a 1, de 0 a 1 dA. Só que é nada mais, nada menos do que calcular a área de um quadrado, né, pessoal? Sabe que integral dupla calcula a área, né? A área de um quadrado de lado 1, né? Então vai ficar menos 3 vezes a área de um quadrado de lado 1 é 1. Então o resultado aqui vai dar menos 3. Então o resultado da nossa circulação é igual a menos 3. Massa. Próxima questão. Aplica o teorema de Green agora para calcular as integrais nos exercícios, né? Ou seja, vamos usar agora o teorema de Green para fazer este cálculo aqui, né? Ó, tá bom? Bom, aqui eu vou primeiro nomear. Bom, aqui vai ser meu m, aqui vai ser meu n, tá certo? Então, meu m, 3y, meu n vai ser aqui 2x. Bom, pessoal, se eu escrevi dessa forma, se eu escolhi escrever dessa forma, então a fórmula que eu vou usar para fazer esse cálculo aqui será a integral dupla da derivada de n em relação a x menos a derivada de m em relação a y. Vocês já sabem aqui, dA. Então, essa daqui, né? Já que eu nomeei dessa forma aqui. Então, quem é a derivada de m em relação a y? Derivada de m em relação a y, 3. Derivada de n em relação a x, 2. Beleza? 2. Então, vamos agora só fazer a nossa substituição. Nossa integral dupla. Olhando aqui, nosso limite de integração. Aí é importante colocar primeiro a do y, né? De 0 ao seno de x, já que tem uma função, né? E a última a gente bota a do x, 0 a π. Então, vai ficar derivada de n em relação a x, 2. Derivada de m em relação a y, 3. Isso daqui, dy dx. Por quê? Porque eu coloquei o limite de integração primeiro lá de y, né? Então, esse aqui vai ficar 2 menos 3, vai ficar menos, né? Menos 1, né? Menos 1, já posso tirar aqui da integral. E aqui eu vou colocar a nossa integral de novo, de 0 ao seno de x, dy dx. Portanto, nós ficaremos com menos 1. A integral de 0 a π. A integral de dy é o próprio y, né? É o y variando de 0 ao seno de x dx. Continuando, a gente vai ter menos 1 integral de 0 a π. Quando eu fizer aqui a substituição, vai dar o seno de x, tá certo? Colocar o 0 vai dar 0 dx. Qual é esse menos 1 aqui? Eu posso até colocar ele aqui dentro, ó, pessoal. Que vai facilitar até para a gente ver aqui, ó. Menos o seno de x dx. Qual é a integral de menos o seno de x, pessoal? É o cosseno de x, porque a derivada do cosseno é justamente menos o seno, por isso que eu coloquei aqui dentro. Variando entre 0 e π. Portanto, isso aqui vai me dar igual ao cosseno
de π menos o cosseno de zero. Cosseno de π menos 1. Cosseno de zero menos 1. Resultado, menos 2. Valeu, pessoal, e até a próxima, galera!